O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os dados mostram que, apesar da pandemia, o Brasil conseguiu reduzir de forma lenta a maioria das privações que as crianças e adolescentes estão expostos, com exceção do analfabetismo. Mas quem vai trazer mais informações sobre esse tema é a especialista em educação do Unicef, Verônica Bezerra. Bom dia, Verônica. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Cidade. O Unicef fez uma pesquisa destacando o que você acaba de se referir. De fato, o nosso estudo é sobre a pobreza multidimensional, porque é preciso entender que a pobreza não é só um fator de renda, são várias dimensões que se cruzam para que nós tenhamos o contexto da infância diante da pobreza. Então, estamos falando de 6 dimensões que foram mapeadas, estudadas: a educação, a moradia, o acesso à água, o acesso à informação, saneamento e também a renda. Particularmente no que a renda atinge todas essas outras dimensões e também a questão da alimentação. Verônica, a partir desses 6 pontos que vocês pesquisaram, que consequências podem ser vistas da privação de direitos como estes? O que é que vocês observaram nessa pesquisa? Bem, nós estamos diante de um número que é alarmante, porque no Brasil nós estamos com cerca de quase 32 milhões de crianças e adolescentes tendo uma ou mais privações nessas dimensões que acabamos de destacar. Esse número caiu timidamente, mas a resposta para esse enorme problema que afeta a infância brasileira, ela é uma resposta que precisa de se constituir multidimensionalmente. Então, nós estamos falando aqui de regime de colaboração, de integração de políticas, e se quisermos destacar nesse conjunto observável aqueles atinentes à educação, eu queria aproveitar para quem nos acompanha aqui pela Rádio Cidade, para prestar muita atenção a esse número, porque entre 2019 e 2022, a quantidade de crianças de 7 e 8 anos que não sabiam ler ou escrever dobrou. Esse percentual passou de 20% para 40%. E quando nós nos perguntamos quem são essas crianças, esse perfil está muito endereçado às crianças negras, às crianças pardas, às crianças indígenas, às crianças que estão em famílias com um perfil de renda menor do que meio salário mínimo per capita. E esse já é um exemplo, do que nós precisamos nos articular, e estamos fazendo essa chamada também em Pernambuco para que tenhamos a integração de políticas, uma ação coordenada entre governo do estado e municípios pela proteção integral de cada criança pernambucana. E, Verônica, como o Pernambuco se apresentou nessa pesquisa? Você tem esses dados? Sim, em Pernambuco, infelizmente, a gente ainda tem cerca de 9,1% de meninos e meninas sem acesso à educação. Nós temos cerca de 40% de crianças sem acesso a saneamento, 55% que estão num perfil de renda, como eu acabei de citar, não é uma renda que compromete esse conjunto de políticas para a infância. Isso dá uma conta mais expressiva, nós chegamos a ter 73 crianças de cada 100 crianças pernambucanas afetadas por uma ou mais privações. É esse o contexto com o qual lidamos, é também essa a chamada que o Unicef tem feito em Pernambuco por meio do selo Unicef, onde nós trabalhamos com mais de 140 municípios, já nessas agendas que certamente impactam nessa pequena melhoria que aconteceu, mas ainda de forma tímida. Então, a chamada que fazemos é para a melhor organização dessas políticas em colaboração, em articulação plena pela proteção integral das crianças. Muito obrigada pela sua entrevista, Verônica. Eu que agradeço e volto a fazer um apelo a todos que nos acompanham aqui pela rádio. Lugar de criança é na escola, educação é proteção, e nós só haveremos de sair dessa situação de pobreza multidimensional, atingindo em Pernambuco
cerca de 73 em cada 100 crianças afetadas por algum tipo, com um ajuntamento de forças que faça o entrecruzamento de políticas e atenda de forma integral. Muito obrigada. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a especialista em educação do Unicef, Verônica Bezerra, que trouxe informações sobre uma pesquisa recente do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que alerta para a urgência de priorizar políticas públicas intersetoriais voltadas para crianças e adolescentes no Brasil, em especial no Norte e Nordeste. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.